Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre anúncio publicitário. Objetivos: ler e analisar o anúncio publicitário, ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica, reconhecer o modo imperativo. Pensando no assunto aqui com a prof, vem cá, conta só para mim. Você se lembra de quando um anúncio foi marcante? Sobre o que era, que imagens tinha música, só texto, cores, como era afinal? E mais, onde você já viu este tipo de anúncio circulando? Em que tipo de mídia? Será que é televisiva, jornalística? Como é? Pensou? A leitura do texto 1, cuja referência é do DAESC, São Paulo Gov, é justamente uma campanha de conscientização. Boca de lobo não come lixo. Não alimente enchente, faça sua parte. Não jogue lixo nas ruas. A função do anúncio é convencer as pessoas a adquirirem algum produto ou aceitar uma ideia. No caso aqui, está fazendo o quê? Convencendo sobre uma ideia. Qual ideia está implícita aqui? De não jogar o lixo nas ruas, né? E o trocadilho, boca de lobo não come lixo, refere-se a quem? Aos bueiros das ruas. Seguimos com a atividade 1. Eu tenho uma questão para você. Após analisar aqui a linguagem verbal, o texto principal, boca de lobo não come lixo, o texto secundário, não alimente enchente, faça sua parte, não jogue lixo nas ruas, eu quero saber qual é o efeito de sentido produzido pelo jogo de palavras presentes no anúncio. Você sabe? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade. O efeito de sentido, né? Que palavra você identificou aqui que tem um efeito de sentido? Acertou quem disse que o efeito é produzido pela palavra boca. Olha só, boca de lobo não come lixo. Então o sentido da palavra boca está relacionado ao quê? Ao nome. E esse nome pode ser dado a quê? Aos bueiros, né? Das ruas. Ó, tá aqui o bueiro, né, na sarjeta da rua, paralela ao meio-fio. Também o que nós observamos? A função desse membro do corpo, né? Deixou o anúncio engraçado, boca de lobo não come lixo. Então os bueiros, popularmente conhecidos como boca de lobo, né, deram o efeito jocoso aqui, o efeito humorístico. A atividade 2 pressupõe o seguinte: não alimente enchente, faça sua parte, não jogue lixo nas ruas. Primeira coisa, identificar o modo verbal. Será que você lembra bem quais são os modos verbais? Indicativo, subjuntivo, imperativo, né? Então, veja bem em qual modo verbal estão os verbos deste anúncio. Faz aí que eu te aguardo aqui.
voltei. Olha só, estamos conversando sobre modo verbal, né? Então, os modos verbais, eles têm uma diferença entre si. Exemplo, se eu tenho o modo indicativo, eu sei que ele indica um fato certo, que realmente aconteceu. Então, o indicativo compõe-se de 6 tempos. O presente, por exemplo, eu amo. O pretérito, eu amei, pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, amava. O pretérito mais que perfeito, amara. Em relação ao futuro do modo indicativo, eu tenho 2 futuros. O futuro do presente, onde certamente farei algo certo, então amarei. E o futuro do pretérito, amaria. Com isso, o indicativo compõe-se de 6 tempos. Já o modo subjuntivo expressa uma ideia de hipótese, uma dúvida. Se eu amasse, é o imperfeito do subjuntivo. Quando eu amar, é o futuro do subjuntivo. Que eu ame, é o presente do subjuntivo. Um detalhe do modo subjuntivo é que ele é o quê? Exatamente, ele conjuga-se com o pronome junto. Combinado? Então, que para o presente, quando para o futuro e se para o pretérito. Outra coisa interessante, o modo imperativo, como o próprio nome diz, o que ele é? É quando você dá um pedido, uma ordem, um conselho. Mas vem cá, será que eu posso dar uma ordem a mim mesmo? Não. Por isso, esse modo imperativo, ele não tem a primeira pessoa, é a partir da segunda. Então, eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Com isso, será que você já identificou o modo aqui? Muito bem, os verbos estão aqui no modo imperativo. Por que no imperativo, professora? Porque eu posso indicar um conselho, uma ordem. Voltemos ao texto. Não alimente enchente, faça a sua parte, não jogue lixo nas ruas. Não alimente, imperativo, uma ordem. Faça a sua parte, um conselho. Não jogue lixo nas ruas, outro pedido. Então, os 3 verbos estão no modo o quê? Imperativo. Com isso, nós percebemos que este modo também é chamado de injuntivo. Então, não esqueça, imperativo ou injuntivo. Seguimos agora para o slogan. Você lembra o que é o slogan? Não? Olha só, é um texto curto que confere uma identidade a uma marca e identifica uma empresa. Será que você lembra de alguns? Vamos recordar. Do Doril, o slogan era: tomou o Doril, a dor sumiu. Do Avon, a gente conversa, a gente se entende. Do Burger King, a gente faz do seu jeito. Do Band-Aid, cura 2 vezes mais rápido. Do Cinemark, é mais que cinema, é Cinemark. Você percebeu então o quê? Uma característica, né, dos slogans. Qual é? São frases curtas, é um texto bem curtinho. Percebe? Aqui na leitura eu tenho a linguagem verbal e não verbal, e ambas estão presentes nos anúncios publicitários. Observando esta cena, o que você percebe? Uma praia. Qual o estado em que se encontra esta praia? Está totalmente o quê? Suja. Mas qual é o tipo de sujeira que você percebe aqui, ó? Plástico, copo, garrafa, papel, né? Então, olha só, na atividade 3, o que eu quero? Que vocês formem duplas. Chama um amigo, conversa aí, ó, vem cá, vamos fazer junto comigo. E a partir disso, né, vocês vão fazer o quê? Um texto para essa imagem, criando um slogan para o anúncio. Veja, é importante você usar os verbos no modo imperativo na hora de criar esse texto e também perceber o quê? O conceito do slogan, ó. Um texto curto que confere uma identidade, uma empresa, alguns exemplos. Aqui o texto deverá ser como? Curto, porém você deve colocar um verbo também no modo imperativo. Chama um amigo, faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 3. Então a ideia era criar um slogan. Ao criar um slogan, veja, nós queremos influenciar e convencer as pessoas a aceitar a ideia. Qual é a ideia possível aqui? Não jogue lixo na praia, coloque lixo no lixo. Que outras ideias nós poderíamos colocar aqui, ó? O que vocês pensaram? Já imaginaram alguma coisa? Então, triste visão, modifique a situação, por exemplo, né? Então, vocês, com a criatividade de vocês, devem ter feito várias aí. A ideia é o que é? Que você coloque verbos no imperativo, tá ok? Então, ó, no exemplo, olhe que triste visão, modifique a situação, o modifique está como? No imperativo. Lixo no chão, o que eu posso dizer? Perigo para a população. E aí complemento com mais alguma coisa. Então são várias ideias que vocês poderiam colocar aqui. Já na atividade 4, nós vamos retomar o texto da campanha de conscientização contra enchentes. Se você quiser, ficou curioso, quer ver outras imagens como essa, você pode acessar o www.doex.sp.gov.br. Você vai ter outras imagens lá, outros textos. Lembrando, então, que o principal objetivo aqui é convencer alguém. Então, o enunciado principal, boca de lobo não come lixo, e o segundo enunciado é não alimente enchente, faça a sua parte, a que se refere essa expressão? O que você pode colocar aí? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade 4. Então, o que eu posso colocar aqui? Que a expressão boca de lobo não come lixo refere-se à seguinte situação. Os detritos, né? Seja bituca de cigarro, papel de bala, papel de lanche, plástico amassado, garrafa PET, dentre outros que as pessoas vão largando pela rua, e também outros detritos que são descartados de forma irregular. Então, quando há fortes chuvas, o que acontece? Até as galerias pluviais acabam entupidas e obstruem o escoamento d'água. Os alagamentos pontuais dentro da cidade são causados por esses entupimentos, conhecidos como bueiros. Você já reparou quando tem enchente que às vezes essa boca de lobo ela está voltando a água? Justamente porque a função desse bueiro é o escoamento da água pluvial, né? A água da chuva. Então, as águas que vêm das calhas, que são jogadas na calçada, chegam até os bueiros. É essa a logística, né? Ou seja, o caminho da água. E, no entanto, com esse entupimento, o que acontece? Tem gente que varre a calçada, joga folha seca, joga pedacinho de galho, né? Isso vai entupindo, porque demora muito a decomposição. Então, o correto sempre qual é?
separar corretamente o lixo, fazer o descarte seletivo para que não ocorra esse entupimento e com isso os bueiros, né, as bocas de lobo, fiquem entupidas, voltando. Atividade 5. Preparados? Na sua cidade, no seu bairro, há problemas com a questão do lixo? Pense um pouco, chame um colega, converse. Como a população pode colaborar? Quais são as ações que vocês, né, que fazem parte da população, podem realizar no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade para evitar isso? Será que já tem ações sendo feitas? O que você me diz? E mais, escreva de que modo isso pode acontecer. Então, vou dar um tempinho agora para você conversar com as pessoas, fazer essa escrita e eu já volto. Voltei. Diga aí, não alimente a enchente, faça sua parte, não jogue lixo nas ruas. Mas será que é só não jogar o lixo nas ruas? Será que a enchente também é alimentada por pessoas que jogam diretamente os detritos nos rios? A questão era para você ver na sua cidade se há problema com os lixos, né? Você já observou algum terreno vago, algum terreno baldio, alguma pracinha que as pessoas têm o péssimo hábito de colocar entulho de construção? Você já notou que às vezes a pessoa larga um fogão velho, um móvel usado no meio de um terreno que está livre ou de uma pracinha achando que alguém vai passar lá pegar e ninguém pega? Será que não teria que ter então a orientação para a pessoa telefonar para a prefeitura, para a companhia de lixo, ver o horário que eles vêm pegar aquele descarte correto? Será que essa não seria uma boa ação? Como a população pode colaborar? A população pode colaborar exatamente fazendo isso, discando para esses números de serviço da prefeitura e dizendo, olha, tem lixo aqui, tem um sofá velho jogado, tem resto de poda de jardim, né? Isso vai chover, vai acumular, vai dar problema, né? Então, ao escrever isso, você estrutura o seu texto em introdução, desenvolvimento, conclusão, concatenando as ideias de maneira que fique. Como a população pode colaborar? Então eu escrevo, a população pode colaborar denunciando o lixo irregular, telefonando para a prefeitura e avisando para que eles venham fazer a coleta correta. Os problemas no meu bairro são a falta de coleta seletiva, ou os problemas na minha comunidade são que o lixo não passa diariamente, temos que aguardar muito, juntam ratos, insetos, baratas, né? Talvez se a pessoa criasse um latão ou um container correto para o descarte do lixo orgânico ou o lixo reciclável, solucionasse. Então são várias ideias que vocês podem estar escrevendo a respeito disso, né? Evitando o lixo nas ruas.
não jogando lixo nas ruas, nos terrenos baldios, nas margens dos córregos e rios. Lembrando então que acondicionando o lixo em sacos fortes e bem amarrados. Desse modo, também evitando insetos, ratos e doenças. Colocando o lixo para fora de casa, próximo ao horário da coleta. Colaborando com a coleta seletiva, diminuindo o consumo e assim reduzindo a quantidade de lixo. Mais ou menos, né, um exemplo aqui no meu gabaritinho para você ver como fica então o texto já estruturado. Vejam, o nosso exemplo tem 2, 4, 6, 7 linhas, né? E todas bem certinhas para você poder aí estar gabaritando. Combinado? Analisando juntos, imagem não é nada, ética é tudo. Pense sobre essa questão. O anúncio instaura um jogo entre imagem e ética, entre não ser nada e ser tudo. Qual é a relação de sentido que favorece esse jogo? Já pensou sobre isso? Há uma relação de oposição entre os sentidos colocados no anúncio. Nada e tudo são palavras o quê? De sentidos opostos. Muito bem. O que aprendemos? Vimos que os anúncios publicitários trabalham com a linguagem verbal e não verbal, que eles apresentam uma forma composicional, chamando a atenção para o slogan da campanha. Verbos, modo imperativo, indicam instruções ou ordens. O principal objetivo do anúncio é convencer. Nesse vídeo, falamos sobre anúncio publicitário. Espero que vocês tenham gostado e até breve.